Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite ao pessoal de casa que estão assistindo a mais uma sessão do nosso Legislativo. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 16ª Sessão Ordinária, da primeira Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, em 16 de junho de 2025. Solicito ao vereador primeiro e secretário para que faça a chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Danilo Feliciano. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Bione. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Não havendo oradores previamente inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das... Perdoe, houve uma falha aqui. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Recebemos os seguintes convites da EMEB, professor Walter Gomes Juste, para a festa junina. Santa Quitéria, dia 26/6, às 14 horas. E na Walter Gomes, dia 27/6, às 8 horas da manhã. Secretaria de Estado da Educação, CACON, 16 de junho de 2025. Ofício 110. Solicitação de ajuda para a festa junina. A direção da Escola Estadual Professor Roque Elo, município de Caconde, vem, através do presente, solicitar a Vossa Senhoria uma ajuda no custeio para a realização da nossa festa junina, que acontecerá no próximo dia 24/6. Ressalto que nossa festa junina não tem fins lucrativos, é feita internamente através de doações. Contamos com a ajuda de nossos representantes da Câmara e de vereadores para a alegria de nossos alunos. Renovamos protesto de consideração e respeito. Andréia Lima de Oliveira, diretora escolar. Senhor Presidente, dirijo-me respeitosamente a Vossa Excelência na qualidade de vereador desta Casa Legislativa para reiterar pedido de utilização do plenário da Câmara com a finalidade de realizar uma reunião pública sobre a política municipal de transporte estudantil, no dia 18 de junho de 2025, quarta-feira, às 18 horas, com participação aberta à comunidade, especialmente aos estudantes, familiares e representantes das instituições de ensino envolvidas. A reunião tem por objetivo dar seguimento ao diálogo que vem construindo com a população sobre a possível reestruturação do Programa Municipal de Auxílio Transporte Estudantil, instituído pela Lei Municipal 2554 de 2013. Entendo que o Instituto da Audiência Pública pode também ser utilizado como ferramenta legítima de escuta sobre temas de interesse coletivo, mesmo em fases preliminares de construção legislativa, como ocorre em muitas outras casas legislativas. Nesse sentido, e com o intuito de contribuir de forma propositiva com esse debate institucional, informo que protocolei um projeto de resolução voltado à regulamentação de audiências públicas no âmbito do regimento interno, com vistas a garantir maior segurança jurídica, transparência e previsibilidade à sua realização. Independentemente da terminologia adotada, solicito respeitosamente que o espaço do plenário da Câmara seja disponibilizado para a realização da referida reunião. Coloco-me desde já à disposição para colaborar com a organização da reunião e me comprometo que ela ocorrerá de forma democrática, respeitosa e produtiva. Atenciosamente, vereador Richard Silva Ferfoga Maguim. Caconde, 16 de junho de 2025. Assunto: reiteração quanto à publicação do ato da mesa número 1 de 2025. Solicitação de providência. Senhor Presidente, dirijo-me respeitosamente a Vossa Excelência para solicitar a adoção de providências cabíveis em face da negativa da Prefeitura quanto à publicação do ato da mesa número 1 de 2025, que trata da abertura da consulta pública digital Cesta Justa, destinada à escuta dos servidores públicos municipais sobre a política de concessão de cesta básica. O referido ato foi regularmente editado pela mesa diretora com fundamento na Resolução 3 de 2023, que institui o Programa de Consulta Pública Digital na Câmara Municipal de Caconde e se encontra plenamente amparado na Lei Municipal 2866 de 2022, que determina a publicação no Diário Oficial Eletrônico dos atos normativos e administrativos dos poderes executivo e legislativo. O parágrafo 2º do artigo 1º da referida lei é claro ao dispor:
Serão publicados e divulgados os atos normativos e administrativos do Poder Legislativo. Dessa forma, não cabe ao Poder Executivo exercer qualquer juízo de valor quanto ao conteúdo, oportunidade ou conveniência. Sua recusa, portanto, contraria frontalmente a legislação municipal vigente, fere a autonomia do Poder Legislativo e compromete os princípios constitucionais da publicidade, da legalidade e da separação de poderes. Além disso, reforça que a consulta pública é instrumento legítimo de escuta, fiscalização e avaliação institucional de políticas públicas locais, sem qualquer ingerência sobre a competência exclusiva do Executivo para disciplinar ou propor matérias sobre benefícios. Trata-se de iniciativa voltada à obtenção de dados e diagnóstico participativo, funções próprias e inalienáveis do Parlamento Municipal. Diante do exposto, requeiro a Vossa Excelência: 1. Que reitere o envio do ato da mesa número 1 à Prefeitura Municipal, com base na Lei 2866 de 2022, exigindo sua imediata publicação no Diário Oficial Eletrônico. 2. Que, independentemente da publicação oficial pelo Executivo, determine a divulgação do referido ato e da consulta pública nos canais oficiais da Câmara, conforme previsto na Resolução 003 de 2023. 3. E caso a recusa do Executivo persista, ou caso Vossa Excelência entenda previamente conveniente, que seja solicitado parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara, visando a eventual adoções de medidas legais para a garantia da autonomia legislativa e do cumprimento das normas municipais. Na certeza de vosso acolhimento e compromisso com o regular funcionamento das instituições democráticas, renovo o protesto de estima e consideração. Richard Silva Ferfoga Maguim, vereador. Através do ofício 151 de 2025, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei número 16 de 2025, que dispõe sobre a permissão de uso para fins de exploração comercial de bens imóveis públicos e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, nobres vereadores, encaminho essa egrégio caso de leis para apreciação dos senhores vereadores o incluso projeto de lei número 16, de 13 de junho de 25, que dispõe sobre a permissão de uso para fins de exploração comercial imóvel público denominado abatedouro municipal. Considerando que o município cobra dos usuários o preço público de abate de animais constante do anexo 1 do decreto 2440, de 10 de 2 de 2003, atualizado pelo decreto 4022, de 10 de 1 de 2025, no valor de R$ 64,71 para bovinos e R$ 39,32 para suínos. Considerando que a média mensal é de 170 abates bovinos ao mês, considero que o município mantém 2 funcionários efetivos para a execução do serviço, sendo um veterinário e um ajudante de serviços gerais, que custa aos cofres públicos, considerando salários e consectários legais, o importe de R$ 12.355 ao mês, ou aproximadamente R$ 72.855 ao ano. Considerando que, através do contrato administrativo número 30 de 2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de caminhão refrigerado com capacidade mínima de 4.500 quilos de carga para a realização de transporte e distribuição de carnes do abatedouro, ao preço anual de R$ 94.491,60. Considerando as informações acima, o serviço de abate de animais custa aos cofres públicos valor aproximado de R$ 167 mil ao ano. Considerando a permissão de uso do bem público nos moldes propostos no presente projeto de lei, o permissionário pode auferir os valores referentes ao preço público de abate de animais, constante do anexo 1 do decreto 2440, de 10 de 2 de 2003, atualizado pelo decreto 4022, de 10 de 1 de 2025, no valor de R$ 64,71 para bovinos, R$ 39,32 para suínos, bem como definir os preços para transporte da carne e comercialização dos despojos ou subprodutos. Diante do exposto, solicito aos nobres vereadores a análise e aprovação da alteração proposta, convicto de que a medida repercutirá na melhora do serviço público prestado, bem como do déficit que a atividade impõe aos cofres públicos municipais. Expostas essas razões, solicito, pois, seja o presente projeto submetido à apreciação e aprovação dos vereadores, ante a relevância do interesse envolvido, conforme proposto. Aproveito o ensejo que se oferece para apresentar os votos de estima e consideração. José Afonso de Paiva, prefeito municipal. Fica enviado aí este projeto para a Comissão de Justiça e Finanças.
Através do ofício 152 de 2025, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei 017, que dispõe sobre a política de desenvolvimento urbano e o plano diretor de desenvolvimento da Estância Climática de Caconde. Ofício 152 de 2025, senhor presidente. Com meus cordiais cumprimentos, encaminho para apreciação os projetos de lei abaixo. Projeto de lei 017, que dispõe a política de desenvolvimento urbano e o plano diretor de desenvolvimento da Estância Climática de Caconde. Aproveito a oportunidade para destacar que a administração tem envidado todos os esforços na elaboração desses planos, buscando sempre a melhor forma de atender ao interesse público e contando para isso com a valiosa participação da sociedade civil. Como parte desse compromisso com a transparência e a construção coletiva, foram encaminhados ofícios aos representantes da classe dos engenheiros, à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, à Associação Comercial e Industrial e ao Sindicato Rural. Os comprovantes de envio encontram-se anexos a este ofício como forma de registrar ações de consulta e diálogo promovidas pela administração. Colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Sendo que se apresenta para o momento, retrato protesto de estima e consideração. Atenciosamente, José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. Encaminho o referido projeto para todas as comissões, para que sejam exarados aí os pareceres. Projeto de lei 018/2025 do Executivo, que dispõe sobre zoneamento, uso, ocupação e parcelamento do solo no município da Estância Climática de Caconde e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, nobres edis. A lei de zoneamento, uso e ocupação do solo urbano é essencial para organizar e regulamentar as atividades econômicas e o crescimento urbano, promovendo o desenvolvimento sustentável e qualidade de vida para a população. Este projeto de lei está alinhado ao Estatuto da Cidade, que estabelece princípios para o ordenamento territorial, garantindo a função social da propriedade e o uso racional do território. Importância da lei de zoneamento para o município de Caconde. 1. Ordenamento territorial. A lei define critérios claros para o uso e ocupação do solo, garantindo que as atividades econômicas sejam distribuídas de forma harmônica e sustentável. As zonas de uso mapeadas permitem compatibilizar atividades comerciais, industriais, habitacionais e institucionais, minimizando conflitos e impactos negativos sobre a vizinhança e o meio ambiente. 2. Fomenta a economia local. O zoneamento cria zonas específicas para o desenvolvimento econômico, como distritos industriais e corredores comerciais, incentivando o crescimento ordenado das empresas. Além disso, facilita a instalação de novos empreendimentos e a regularização de negócios existentes, promovendo a geração de emprego e renda. 3. Simplificação e facilitação para a abertura de empresas. A legislação prevê instrumentos que desburocratizam o processo, como a classificação de atividades econômicas por nível de impacto e zoneamento específico. Isso permite a abertura de empresas de maneira ágil e legal, estimulando o empreendedorismo local e atraindo investimentos. 4. Compatibilidade entre atividades e infraestrutura. A lei condiciona o desenvolvimento de atividades ao suporte da infraestrutura existente, evitando sobrecarga dos serviços públicos. Também incentiva a ocupação de áreas urbanas consolidadas, reduzindo custos associados à expansão desordenada. 5. Sustentabilidade e preservação ambiental. O projeto promove práticas de construção sustentável e gestão ambiental. Áreas de especial interesse, como as de preservação ambiental e urbanização específica, são regulamentadas para proteger recursos naturais, preservar a biodiversidade e mitigar impactos ambientais. 6. Inclusão social e diversificação de usos. A legislação incentiva o uso misto do solo, integrando habitação, comércio e serviços. Isso reduz deslocamentos, melhora a mobilidade e promove a inclusão social, ao permitir que diferentes classes sociais convivam no mesmo território. Objetivos estratégicos da lei. Garantir a distribuição equilibrada de atividades econômicas por zonas específicas, respeitando a capacidade de suporte da infraestrutura, promover o desenvolvimento econômico sustentável, diversificando atividades e fomentando a economia local. Estimular a ocupação de áreas urbanas ociosas, evitando a formação de vazios urbanos.
facilitar a abertura e o funcionamento de empresas por meio de regras claras e processos ágeis, regularizar usos e atividades existentes, trazendo segurança jurídica e operacional para os empreendimentos. Conclusão: a aprovação da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano é um passo decisivo para o desenvolvimento ordenado de Caconde, equilibrando o crescimento econômico, inclusão social e preservação ambiental. Ao regulamentar atividades por localidade e criar condições favoráveis para empreendimentos, o município se prepara para atender às demandas atuais, futuras de sua população, assegurando qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. José Afonso de Paiva, prefeito municipal. Encaminho o referido projeto também para todas as comissões. Recebemos o projeto de resolução número 1 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, que acrescenta o título 12 ao regimento interno da Câmara Municipal de Caconde, instituindo normas sobre a realização de audiências públicas como instrumento de participação popular. Justificativa. O presente projeto de resolução propõe a inclusão de dispositivos no regimento interno da Câmara para disciplinar de forma clara e eficaz a realização de audiências públicas, instrumento essencial à escuta social, ao controle democrático e à deliberação coletiva sobre temas de interesse público local. Ainda que a audiência pública já se encontra prevista em legislações federais, como exigência formal em matérias orçamentárias, Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 48, Urbanísticas, Estatuto da Cidade, artigo 40, parágrafo 4º, ou ambientais, Lei número 6.938 de 81, não se deve reduzi-la a um rito isolado, desvinculado da efetiva participação. A audiência pública é, por excelência, um espaço plural, dialógico e participativo, previsto no artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição Federal, como expressão do poder popular exercido diretamente. Seu caráter deliberativo também se encontra respaldado no artigo 58, parágrafo 2º, 2, que faculta às comissões legislativas a realização de audiências públicas com entidades da sociedade civil, atribuição extensível ao Parlamento Municipal por força do Pacto Federativo. Na forma atual do regimento, a audiência pública é mencionada apenas de modo genérico, sem regulamento sobre sua convocação, publicidade, modalidades, presencial, virtual ou híbrida, escuta plural ou efeitos institucionais. Essa omissão gera insegurança jurídica, reduz a legitimidade dos debates e desestimula o uso qualificado do instrumento. A audiência pública não é apenas uma ferramenta jurídica, mas também um espaço de educação política e cidadania ativa, no qual o legislativo e a população aprendem mutuamente. Quando bem conduzida, ela fortalece a cultura democrática e gera confiança nas instituições. A experiência recente da Câmara, marcada pela negativa do Poder Executivo em publicar a consulta pública sobre a política de concessão de cesta básica aos servidores municipais, evidencia de forma concreta os riscos da ausência de uma normatização clara, autônoma e eficaz sobre os instrumentos de participação popular. Ainda que a iniciativa tenha se pautado por fundamentos legais e regimentais legítimos, sua inviabilização por parte do Executivo revelou como a falta de regras específicas no regimento interno da Casa limita a atuação do Legislativo na promoção do diálogo público de escuta qualificado da sociedade. Tal episódio ilustra a necessidade de se instrumentalizar institucionalmente os momentos de escuta, como as audiências públicas, como dispositivos que garantam sua convocação, publicidade, pluralidade e encaminhamentos, preservando a autonomia do Parlamento e fortalecendo a cidadania ativa. Ao sistematizar tais momentos no regimento, promove-se a transparência e evita-se que escutas legítimas sejam tratadas como atos isolados, formais ou politicamente desautorizados. Essa proposta também dialoga com a Resolução 3 de 2023, que regulamenta a realização de consultas públicas na Câmara. Ao regulamentar as audiências públicas, a presente resolução complementa o arcabouço institucional de participação, ampliando a pluralidade dos meios disponíveis para aproximar a Casa Legislativa da sociedade. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio de publicações técnicas e decisões recentes, tem reforçado a necessidade de que as audiências públicas nos municípios sejam planejadas com antecedência,
amplamente divulgadas, acessíveis à população e seguidas do relatório final com encaminhamentos. Além disso, o TCE orienta que o Legislativo possua normas próprias que detalhem a realização das audiências públicas para garantir sua efetividade como mecanismo de controle social. Com base nesses fundamentos, propõe-se a criação de uma seção específica no regimento interno que estabeleça quem pode propor audiência pública, defina prazo mínimo e conteúdo da convocação, permita a sua realização presencial, virtual ou híbrida, garanta contraditórios e escuta qualificada, e exija relatório final com encaminhamentos públicos. A aprovação dessa resolução não apenas preencherá uma lacuna normativa existente, como firmará o compromisso dessa Casa com um modelo de política pública que valoriza a escuta, a transparência e o direito de todos participarem ativamente dos rumos da cidade. Trata-se de uma medida técnica, institucional e profundamente democrática. Diante do exposto, considerando a importância de fortalecer os mecanismos de participação popular no âmbito do Poder Legislativo Municipal, submeto o presente projeto de resolução à apreciação dos nobres vereadores, confiando em sua sensibilidade democrática e compromisso com o aperfeiçoamento institucional desta Casa. Sua aprovação significará um avanço concreto na garantia do direito à voz da sociedade civil, na transparência das decisões legislativas e no fortalecimento da cidadania ativa em Caconde. Sala de sessões, 16 de junho de 2025, vereador Richard Silva Ferfoglia Maguim. Envio o referido projeto do vereador Richard para a Comissão de Justiça e Redação. Recebemos o projeto de lei 013 de 2025 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a prorrogação de prazo de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal do município da Estância Climática de Caconde, instituído pela Lei Municipal 2.996, de 19 de 3 de 2025, com parecer favorável em conjunto das Comissões de Justiça e de Finanças. Recebemos com parecer favorável da Comissão de Justiça a moção de pesar número 14 de 2025, de autoria do vereador Davi Antônio Teixeira Júnior e demais, à família do senhor João Nori. Comissões de Justiça e de Finanças, em conjunto. Parecer número 10 de 2025. Projeto de Lei 7 de 2025 do Executivo, que altera o artigo 6º da Lei 2829, de 12 de nove de 2023, que dispõe sobre a regulamentação do transporte remunerado privado individual de passageiros da outras providências e suas emendas modificativas. Aos 16 dias do mês de junho de 2025, às 8h30, reuniu-se na sala das reuniões da Câmara Municipal de Caconde a Comissão de Justiça e Redação, em conjunto com a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, com a presença da assessora jurídica legislativa, doutora Maiara Monteiro Miranda, para deliberar sobre o projeto 007-2025 e suas respectivas emendas. Também esteve presente o presidente da Câmara Municipal, vereador Davi Antônio Teixeira Júnior. Integraram em reunião os membros da Comissão de Justiça e Redação, vereador Daniel Feliciano, presidente, vereador Adilson Severino de Souza, vice-presidente, e vereador Richard Silva Ferfoglia Maguim, membro. E os membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereador Adilson Severino de Souza, presidente, vereador Francisco de Assis Xavier Monteiro e vereador Danilo Lima Cipollini. Após a análise técnica, jurídica e político-institucional, as comissões concluíram por unanimidade pelo seguinte parecer. 1. Introdução e contexto. O presente parecer tem por objetivo apresentar análise técnica, jurídica e política acerca da tramitação do projeto de lei 7 de 2025, que propõe a alteração do artigo 6º da Lei Municipal 2928 de 2023, bem como das emendas modificativas a ele vinculadas. O tema tratado refere-se à regulação do transporte privado por aplicativo no município de Caconde, uma matéria sensível que envolve dimensões sociais, econômicas e administrativas relevantes para a política local de mobilidade urbana. A legislação vigente instituiu requisitos básicos para a prestação do serviço, exigindo dos motoristas comprovação de regularidade documental, condições adequadas dos veículos e idoneidade dos condutores. Decorridos 1 ano e 9 meses, desde a sanção da norma, o Poder Executivo ainda não editou o decreto regulamentador previsto em seu artigo 7º, tampouco implantou mecanismo de fiscalização e controle indispensáveis à sua efetiva aplicação. Nesse cenário, discutir a ampliação do limite de dados dos veículos, sem qualquer estrutura funcional de fiscalização,
revela-se não apenas inoportuno, mas também um risco institucional, contrariando os princípios constitucionais de legalidade, da eficiência administrativa e da proteção ao usuário do serviço. 2. Análise da resposta da Prefeitura ao ofício 001 de 2025 da Comissão de Justiça. A resposta formal encaminhada pela Prefeitura, embora revele disposição para o diálogo, confirma a inaplicabilidade da Lei Municipal 2.928 de 23, por ausência de regulamentação e de estrutura administrativa adequada. De acordo com o setor jurídico da administração, não há decreto regulamentador editado nem estudos técnicos em curso. O setor de tributos, por sua vez, informou que a maioria dos prestadores atuam como MEI, sem apresentar documentação exigida. Apenas 8 motoristas apresentaram documentações parciais, alguns com veículos em nome de terceiros. Não há controle sobre condições mecânicas dos veículos, apólice de seguro ou regularidade previdenciária. A arrecadação é irrisória e não existem normas específicas sobre ISS, taxas ou vistorias para prestadores fora do regime do MEI. Diante desse quadro, qualquer tentativa de alterar a legislação vigente, sem antes cumprir os dispositivos já aprovados, configura esvaziamento normativo, além de violar a hierarquia legal e os princípios da legalidade e moralidade administrativa. 3. Fundamentação legal e jurisprudencial. A Lei Federal 12.587/2012, Política Nacional de Mobilidade Urbana, confere aos municípios competência para regulamentar o transporte privado individual, desde que garantidos princípios como segurança, qualidade do serviço, eficiência administrativa, fiscalização e justiça distributiva. A ampliação de permissões normativas, como aumento do limite de idade dos veículos, só é juridicamente válida se acompanhada de instrumentos de controle eficazes, como inspeções técnicas regulares, exigência de manutenção, seguros e documentação atualizada. Sem regulamentação adequada, a norma municipal perde eficácia plena. A omissão compromete a segurança dos usuários, prejudica a arrecadação, gera desigualdade concorrencial entre prestadores e enfraquece o exercício do poder de polícia administrativa. A ausência de regulamentação do artigo 7º da Lei 2928 de 2023, portanto, gera um ambiente de insegurança jurídica e informalidade tolerada, impedindo o exercício regular da atividade, em descompasso com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do RE 10.541/110 de São Paulo, tema 967, de repercussão geral. No caso tributário, observa-se que os motoristas enquadrados como MEI recolhem ISS por meio do DAS-MEI, enquanto os demais prestadores permanecem sem regulamentação específica. Essa lacuna normativa compromete a arrecadação municipal e fere os princípios da justiça fiscal e da capacidade contributiva. 4. Avaliação das emendas e alternativas regulatórias. O projeto de lei 007, ao propor alteração relevante de legislação sem qualquer previsão de contrapartidas regulatórias, revela-se tecnicamente frágil e juridicamente vulnerável. B. A emenda que amplia o limite de idade para 20 anos, sem vinculação a inspeções técnicas ou exigência documental reforçada, viola o princípio da razoabilidade, compromete a segurança dos usuários e institucionaliza a precariedade do serviço. C. A emenda em contrapartidas técnicas de autoria do vereador Richard Maguim, que condiciona a ampliação à inspeção técnica anual, apresentação de documentação e certificação de segurança veicular, representa avanço em relação ao texto original, mas ainda é insuficiente ao manter o limite de 20 anos, incompatível com parâmetros técnicos adotados em municípios de referência. 5. Deliberação das comissões, suspensão temporária e nova proposta. As comissões de Justiça, Redação e de Finanças, reunidas e deliberando por unanimidade, propõem: 1. Suspender a tramitação do projeto de lei 007 de 2025 por até 60 dias corridos, prazo no qual o Poder Executivo deverá editar o decreto regulamentador da Lei Municipal 2.928, conforme determina seu artigo 7º. 2. Expedir ofício à Prefeitura solicitando a formalização do posicionamento quanto à edição do referido decreto, a fim de garantir transparência institucional e controle legislativo da política pública em questão. 3. Rejeitar as 2 emendas atualmente em tramitação, que pretendem ampliar o limite de idade veicular para 20 anos, com ou sem contrapartidas. 4. Em caso de regulamentação tempestiva, apresentar emenda substitutiva com os seguintes parâmetros mínimos:
limite de idade dos veículos, 15 anos, obrigatoriedade de inspeção técnica anual, apresentação de documentação completa e certificado de segurança veicular, CSV. 6. Conclusão final. Diante da omissão verificada por parte do Poder Executivo na regulamentação da Lei 2928 de 2023, fato reconhecido oficialmente em resposta ao ofício 001/2025, esta comissão delibera e recomenda: número 1, suspender a tramitação do projeto de lei 007 por até 60 dias corridos, para que o Executivo edite o decreto regulamentador da legislação vigente, conforme previsto no artigo 7º. 2. Expedir ofício à Prefeitura solicitando a apresentação formal de seu posicionamento quanto à regulamentação, dentro do prazo estabelecido. 3. Condicionar qualquer alteração normativa à existência de regulamentação efetiva, sob pena de rejeição do projeto por vício formal e risco institucional. 4. Apresentar, em caso de regulamentação, emenda substitutiva que fixe o limite de 15 anos para os veículos, com a exigência de inspeção técnica anual, comprovação de manutenção, documentação completa e CSV. Essa solução representa um avanço normativo equilibrado, compatível com os princípios da legalidade, eficiência, segurança, isonomia e responsabilidade institucional, reafirmando o papel do Poder Legislativo como garantidor da qualidade das políticas públicas municipais. Sala de Secretaria, 16 de junho de 2025, Comissão de Justiça, Daniel Feliciano, presidente, Richard Silva Ferfoga Maguim, vice-presidente, Adilson Severino de Souza, membro. Comissão de Finanças, Adilson Severino de Souza, presidente, Danilo Lima Cipollini, vice-presidente, Daniel Feliciano, membro. Indicação 184 de 2025, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade de realizar a manutenção e pintura do portal de saída da cidade em direção a Tapiratiba. Indicação 185 de 2025, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade de realizar a manutenção dos postes de iluminação do entorno do portal de saída da cidade em direção a Tapiratiba. Indicação 186 de 2025, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade de tapar o buraco existente na rua Dr. Paiva Dutra, localizado no bairro Santo Antônio. Indicação 187 de 2025, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade de realizar a roçagem e implantação de sinalização na estrada que dá acesso à Escola Conceição, localizado no bairro Conceição, zona rural do município. Indicação 188 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja estudada a possibilidade de realizar a manutenção da iluminação pública no bairro Alto da Boa Vista. Indicação 189 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja estudada a possibilidade de realizar a manutenção da iluminação pública no bairro São José. Indicação 190 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que, por meio dos órgãos competentes, intensifique a fiscalização contra o desmatamento na região da represa. Indicação 191 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja estudada a possibilidade de realizar a manutenção da iluminação pública no Distrito Industrial de Caconde. Indicação 192 de 2025, de autoria dos vereadores Danilo Lima Cipollini, Edson do Nascimento, Paulo Sérgio Cotrim Guedes, indicando ao senhor prefeito que seja estudada a possibilidade de instalar uma lixeira próxima à caixa d'água na praça da Avenida Liberdade. Terminado o expediente. Não havendo oradores previamente inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. A Comissão de Justiça e Redação, vamos reunir logo após o término da sessão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças irá reunir em conjunto com de Justiça e as demais, né, que tem matéria para todas as comissões reunidas, após a sessão.
Então, ficam designados aí todas as comissões após o término desta sessão, a reunião em conjunto com todas as comissões. Passamos à tribuna livre. Previamente inscrito, conceda a palavra ao cidadão e ex-vereador Sandro Aparecido Martins. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, senhores vereadores, pessoal de casa, servidores municipais. Hoje eu venho aqui pedir, em nome dos funcionários municipais, duas demandas que eu protocolei na prefeitura. Uma é a respeito do cargo de condutor de ambulância, que é o que eu faço parte, né, que trabalho na ambulância, e outra é sobre a cesta básica e se possível, um vale alimentação para complementar a cesta. Então, eu colhi umas assinaturas dos funcionários, né, no caso, vou começar aqui pelo meu cargo, que eu executo lá, de motorista de ambulância, e depois eu passo para a cesta básica. Então, a gente vem pedir para os senhores, né, a possibilidade de estar nos ajudando nessa empreitada, junto conosco. E hoje eu venho na tribuna, não apenas como servidor público, mas como alguém que convive diariamente com o esforço e dedicação e do profissionalismo da ambulância. Falo aqui em nome dos motoristas da nossa rede municipal de saúde, homens que não apenas dirigem veículos, mas que transportam esperança, aliviam dores e muitas vezes são o primeiro socorro no momento mais difícil da vida de muitas famílias, de uma família. Esses motoristas já exercem a função de condutor de ambulância, na prática, todos os dias. São eles que, com responsabilidade e preparo, enfrentam longas distâncias, estradas difíceis e plantões exaustivos. Não é apenas dirigir e estar preparado para agir sob pressão, lidar com emergências e manter a calma quando tudo ao redor é desespero. Mas, infelizmente, apesar da realidade que vivem, ainda não têm o reconhecimento oficial dessa função. Isso só um minutinho que o Oscar está falhando um pouquinho. Que exerce a função de condutor de ambulância na prática todos os dias, são eles que, com responsabilidade e preparo, enfrentam as longas distâncias, né? Não apenas dirigir, é apenas estar preparado para agir sob pressão, desespero. Mas, infelizmente, eu estou repetindo aqui, gente, aí, desculpa o nervosismo, aí, viu que faz tempo que eu não falo assim. Então, a gente queria ver o reconhecimento oficial dessa função, que é técnica e especializada. Por isso, venho aqui humildemente pedir essa Casa Legislativa que olhe com carinho para essa situação e que inicie um diálogo com o Executivo Municipal para regularizar a situação desses profissionais, reclassificando seus cargos para que, de fato, exercem condutor de ambulância. Essa medida não é apenas uma questão legal, é um ato de justiça e valorização profissional e de respeito a quem está na linha de frente na saúde pública. Peço que escutem este apelo com o coração aberto. Cada motorista que hoje dirige uma ambulância carrega consigo a missão de salvar vida, mas também esperança e do reconhecimento da categoria. Então, eu tenho aqui, acho que 16 motoristas que assinaram, depois eu passo para os senhores. Aí, se os senhores puderem estar nos ajudando aí, encaminhei para o prefeito, né? Espero que o prefeito também nos atenda aí, que possa abrir um diálogo aí para estar
regularizando isso. E outro assunto diz respeito a todos os servidores municipais, né? E a gente recebeu uma enquete sobre passar a substituir a cesta básica por um vale alimentação no valor, acho que de R$350. E aí eu tive propus uma ideia para os meus colegas servidores, e a maioria se atentou a isso e gostou da proposta e participou junto comigo. Então, eu vim pedir, a cesta básica já nos ajuda muito, é uma complementação com o vale alimentação, né? Venho por meio deste respeitosamente solicitar a atenção de Vossa Excelência para a possibilidade de complementação da cesta básica fornecida aos servidores municipais, por meio da inclusão de um vale alimentação. Tal medida tem por objetivo contribuir à qualidade de vida dos servidores públicos, oferecendo maior flexibilidade e autonomia na aquisição de itens essenciais, especialmente diante dos desafios econômicos atuais. A complementação com o Vale Alimentação permitirá a compra de produtos perecíveis e outros itens que não compõem a cesta básica tradicional, promovendo uma alimentação mais equilibrada. Ressaltamos que essa iniciativa pode representar não apenas um incentivo ao servidor, mas também o reconhecimento pelo trabalho e desempenho diariamente na promoção de serviços públicos de qualidade. Certo de contar com o apoio e a sensibilidade de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para dialogar sobre essa proposta e contribuir no que for necessário para a viabilidade. Então, aí fizemos uma pesquisa na região, e o preço regional do Vale Alimentação está em torno de 648, das cidades que a gente pesquisou Água da Prata, Guaíra, Vinolândia, São José, são as mais próximas. São João do Boa Vista, então o preço médio está nessa variação, que no caso seria só o Vale Alimentação. A gente propôs que fosse feito o seguinte, que tivesse uma melhoria em alguns itens da cesta básica e estudássemos sugerimos até um valor de R$350 a R$400, corrigido pelo índice, né, inflacionário, IPCA e tal, e outros índices aí que acompanham, que me fugiu da cabeça agora. Então, a gente está vindo aqui até a Casa do Povo, né, para contar com o apoio de Vossa Excelência, para estar caminhando junto com a gente nessa conversa, nesse diálogo com o prefeito, ver da melhor forma possível, da melhor condição que for para a prefeitura estar fazendo esse trabalho aí, porque eu acho que R$350 é um valor que não dá para comprar nem a cesta básica hoje. Se for colocar essa cesta nossa, os itens que tem, os 350 não dá para comprar. Então, seria uma forma de estar a cesta, a gente já tem ela, né? Graças a Deus, é uma cesta boa, tudo. São produtos bons. Eu estou na prefeitura faz 16 anos e eu não lembro de nunca ter faltado a cesta desde quando ela começou. Então, já é um ganho muito grande para os funcionários, né? Então, a gente só quer, porque hoje tudo mudou, né? O mundo mudou, os funcionários têm um pensamento, então, nada melhor que os funcionários também tenham participação nas decisões que se dizem respeito aos funcionários, né? Porque eu acredito que a gente, quando passei por aqui, a gente sempre trabalhou pensando no diálogo. Eu acho que a melhor forma de todas as conversas, e o país é um país democrático, a gente ter a democracia acima de tudo, com o respeito, né? A gente respeitando a todos, não desrespeitando ninguém. A gente não está aqui para desrespeitar o prefeito, para desrespeitar ninguém. Nós estamos aqui apenas colocando o posicionamento dos funcionários que estamos escrevendo na história, que eu acredito que até hoje,
que eu tenho passado, eu não vi os funcionários se manifestar em quase nada. Então, já está um bom sinal que estamos mudando a história, estamos escrevendo nosso nome nas histórias. Eu tenho, no total, acho que é 670 funcionários. Eu consegui 388 assinaturas, de acordo com o que foi pedido, que foi passado para os funcionários. Então, eu peço aqui, agradeço, né, por estar aqui, porque eu vou ser breve também para não, não passar do tempo. Então, eu agradeço muito pelos senhores, aqui é uma casa assim que eu tive a honra de passar por aqui, me fez crescer como pessoa, como cidadão, aprender a respeitar os limites e tudo. E então aqui eu saúdo a todos com meu muito obrigado e peço, né, antes de me despedir, pedir a colaboração de todos para estar podendo nos ajudar nessa empreitada aí junto ao executivo, que eu tenho certeza que o prefeito Zé Afonso é uma pessoa aberta, tudo está aberto ao diálogo também. Então, é um cidadão respeitado, tudo. Então, a gente está aqui para estar contando com o apoio de vocês. Aí depois eu deixo com vocês os índices, tudo, os cálculos foi feito, para a gente, para não estender, para explicar, toma muito tempo. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores. E que Deus nos ajude, ajude a nossa cidade sempre, né? E que eu puder ajudar, alguma pergunta, alguma coisa, vocês podem me procurar ou perguntar, tá? Muito obrigado. Vou quebrar o protocolo, que seja breve. A pergunta é para mim ou para o... Para mim? Boa noite. Tá. Certo. Eu aqui em Caconde, desde quando eu trabalho na ambulância, a gente trabalha sozinho. Só que a gente tem um apoio da enfermagem do hospital, quando são acidentes graves, tipo assim. Vamos supor que, no caso aí dessa senhora, vamos supor que a ambulância está passando por perto e já socorre, e geralmente tem algum outro motorista, às vezes, ajuda o outro motorista a socorrer, mas a gente sempre trabalha sozinho, que é o... assim, é uma situação que a gente, o pessoal está fazendo um estudo, tudo, para implantar, porque tem regras, tem um monte de situações, né, para ser colocado. Mas, mesmo assim, mas nós também temos os cursos de primeiro socorro, somos bem preparados, até a gente faz um serviço igual ou idêntico ao SAMU, só que e fica bem mais barato para o município. E a gente está estudando, o pessoal está estudando, que não é o caso da gente fazer isso, né? Mas o pessoal está estudando para colocar um técnico de enfermagem junto com a gente, tá? Obrigado pela pergunta. Eu estava dizendo, muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos. Se eu puder contribuir com alguma pergunta.
pergunta, alguma coisa, estou à disposição. Não, fica à vontade, Sandro. É só te adiantar que, é lógico, a gente está aqui para realmente ajudar, né, no que for possível, mas compete ao Executivo, né, enviar os projetos para cá para que a gente possa analisar e aí sim, né, ter um diálogo com os funcionários, uma audiência pública para ver o que é melhor para vocês, né? Então, a gente está aqui de braços abertos aqui para receber os funcionários, né? E aí sim, uma boa conversa, a gente chega num bom acordo também. Nós estamos aqui à disposição de vocês, sim. Tá bom? Tá ok, eu agradeço mais uma vez, muito obrigado. Passamos, não havendo oradores inscritos, solicito ao vereador primeiro e secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Adilson Severino de Souza, Presente. Daniel Feliciano, Presente. Danilo Lima Cepolini, Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior, Presente. Edson do Nascimento, presente. Elizabeth Bione, Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro, Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes, Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Havendo quórum, passamos à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os vereadores, teremos em única discussão e votação o projeto de lei 013 de 2025 do Executivo, que dispõe sobre a prorrogação do prazo de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal do município da Estância Climática de Caconde, instituído pela Lei Municipal 2.996 de 2025. Justificativa. Senhor presidente, nobres edis, encaminho a essa Igreja Casa de Leis para apreciação dos vereadores o incluso projeto de lei número 013, que dispõe sobre a prorrogação de prazo de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal do município da Estância Climática de Caconde. Considere que entre a data da entrada em vigor da Lei 2996, em 19 de março de 2025, até o presente momento, 844 contribuintes aderiram ao Refis, estando com suas parcelas em dia ou inteiramente quitadas. Considere que ainda existem 3.562 contribuintes com débitos em aberto e não parcelados, que podem ser beneficiados pelo Refis. Considere que a mediação administrativa de débitos é a forma mais rápida e econômica da administração realizar a cobrança dos débitos tributários, evitando o dispêndio de valores para a realização de execuções judiciais ou extrajudiciais. Considere o cenário de dificuldades enfrentados pelos contribuintes em razão das restrições econômicas de locomoção durante o período de enfrentamento da pandemia causado pelo vírus da Covid-19, considerando que a prorrogação do prazo do Refis trará benefícios aos contribuintes e à administração pública, a não submissão da matéria à deliberação de vossas senhorias antes do término do prazo da vigência da Lei 2996 acarretará em sérios prejuízos aos munícipes que não aderiram ao Refis. Expostas essas razões, solicito, pois, seja o projeto submetido à apreciação e aprovação dos vereadores ante a relevância do interesse envolvido, conforme proposto. Aproveito o ensejo que se oferece para apresentar os vossos de estima e consideração. José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. Em discussão, a matéria que foi lida. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. O senhor poderia nos informar até quando vai o novo prazo? Até dezembro. 31 ou 30? Deixa eu ver aqui. (19 de dezembro). 19 de dezembro. Muito obrigado, senhor presidente. O pessoal tem que aproveitar esse projeto aí de estender para a população. Então, nós temos aí, mais ou menos, 4.000 execuções fiscais, né? Então, em dívida ativa.
quase 1.000, 800 e poucas pessoas apenas aderiram. E em conversa com o advogado da prefeitura, eu solicitei mesmo a ele que fizesse, que desse mais prazo para a população para aderir, porque depois vai complicar a situação, porque será encaminhado ao cartório de protesto. Então, o pessoal aproveita aí essa anistia, aproveita que foi estendido, né, com certeza vai ser aprovado aqui agora, até 19 de dezembro. Então, há tempo suficiente aí para o pessoal que estão em dívidas com a prefeitura, para que não acarrete depois problema para eles no futuro. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos ainda, em única discussão e votação, a moção de pesar número 14 de 2025, de autoria do vereador Davi Antônio Teixeira Júnior e demais, à família do senhor João Nori. Em discussão, a matéria que foi lida. Bom, o senhor João Nori, para quem conheceu, é um homem simples, morava aqui no bairro Pinheirinho, um homem honesto, sincero, de uma fé inabalável, conhecido na cidade toda pela sua fé, pelo seu trabalho. Foi casado com a dona Olga, que já também faleceu. Tiveram aí 10 filhos, 3 mulheres, 7 homens. Criou com dedicação, com responsabilidade esses filhos, trazendo até a cidade os produtos de seu sítio, vendendo aqui na cidade. Então, eu o conheci muito, devo muito a ele, é um aprendizado muito grande, e fica aqui a nossa homenagem. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia. Conceda a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite aos colegas, ao presidente, à população que está aqui presente, quem está em casa. Bom, primeira coisa, a gente deu entrada, a gente vem cobrando há um tempo, deu entrada no expediente hoje o plano diretor e o parcelamento de solo, que acompanha o plano. Sobre a justificativa, me preocupa, porque na justificativa tenta-se dar ênfase à participação da população, mas os itens selecionados são instituições, sindicato, engenheiro, OAB, isso não é população, não houve audiência, me preocupa. Eu, como membro da Comissão de Justiça, já me coloco nessa preocupação, que isso se avalie o quanto antes, pois é um ato formal e necessário para a formulação do plano diretor. Como já tinha antecipado, sem audiência pública, sem a participação realmente da população, o ato e o plano diretor ele tem seu vício. Isso é perigoso. Antes da gente adentrar na análise do plano em si, o mérito, a gente tem que avaliar essa questão que é fundamental. Teve-se 6 meses e não teve uma audiência pública por parte do Executivo. Isso é muito sério. Não é questão, não é um detalhe, mas isso é um detalhe fundamental para a tramitação do plano. Então, já me coloco nesse ponto de análise. Continuando nessa questão de legalidade, nós havíamos proposto aqui em abril, na verdade, lá em 2022, já venho aos poucos organizando a Câmara com relação a atos de transparência, desde a transmissão que aqui nos é permitido levar à população, desde a participação formal através de documentos. Uma organização que, aos poucos, foi dando resultado. Uma delas era a consulta pública
aprovada em 2023, que a gente não tinha usado ainda. A gente entrou com o pedido para consultar os servidores públicos a respeito da necessidade, ou da vontade, ou da análise, do que ele acreditava que é importante sobre a cesta básica, que é fundamental essa política. Hoje tivemos aqui o companheiro Sandro, vereador e funcionário, com mais de 300, quase 400 assinaturas, o que demonstra que está mais do que evidente que é um assunto que o servidor quer conversar e não tem oportunidade para conversar. A ideia da consulta pública era justamente conversar. Era apenas isso. Ou seja, como é que está a situação, está bom os itens, vocês preferem ou não preferem uma transição, enfim. Era saber, é chamar o servidor para dentro, a gente ouvir eles num canal oficial. O que nós temos legitimidade para isso, inclusive. Ou seja, era apenas uma escuta. Não se trata de intromissão em poder executivo, não se trata nada disso. O máximo é uma fiscalização e uma análise da política municipal, que gasta milhões e é muito importante. Então, ou seja, não tem mais do que interesse público nisso. O que mais tem é interesse público, seja dos funcionários ou seja do dinheiro investido nisso. Tem dos dois lados, porque é o município que banca isso. Portanto, existia legislação que garantia a consulta, existe também dentro da gestão minha como presidente a possibilidade da gente utilizar o diário oficial da prefeitura, ou seja, hoje, por lei, é autorizado qualquer ato normativo ou administrativo ser publicado no Diário Oficial. Por quê? Porque lá tem realmente mais acesso, faz muito mais sentido a gente utilizar aquele diário. E a gente conquistou isso em 2022, ou seja, se existe uma resolução permitindo a consulta, se existe uma lei permitindo a publicação, como é que o prefeito me nega a participação da Câmara lá dentro? Ele demorou um mês para responder que ele não ia publicar a consulta pública que a gente aprovou aqui na Câmara. E qual foi o argumento? 2, não mexa com isso, não é competência da Câmara. Quem perguntou para o prefeito se a gente tem competência ou não? Eu não perguntei isso para ele. O que a gente encaminhou aqui, um ato da mesa diretora, ou seja, ele desrespeitou a lei e desrespeitou a mesa diretora. Gravíssimo. E eu tenho respeito pela pessoa e pela instituição, o prefeito, o executivo, obviamente. Mas o desrespeito à legislação é um desrespeito à Casa Legislativa e, principalmente, é desrespeito aos servidores públicos que seriam consultados se a cesta é importante, se a cesta é boa, se precisa melhorar algum item ou se quer trocar por alguma outra viabilidade. Isso foi nos cerceado semana passada, num texto de 3 laudas que nada se justifica, não para em pé uma vírgula que foi colocado. Rapidamente você coloca 3 leis em pé e fala, olha, você está errado, prefeito, pelo amor de Deus, cumpra a tua função. E, na verdade, nem tinha que chegar nele nisso, é direto da presidência à comunicação social e publicar. Eu nunca vi a parte da prefeitura analisar atos do legislativo. Isso não existe. Eu quero que me fale qual é a competência que o executivo tem para fazer essa análise. Não existe um negócio desse. É uma maluquice, sem tamanho, um desrespeito institucional que atrasou o ato nosso. A gente vai ter que pedir um outro ato com novo prazo para que faça a publicação. E aí eu peço encarecidamente ao presidente, aos colegas, para que isso seja publicado o quanto antes, para que, visto 380 funcionários, mais da metade já está interessado na situação. Hoje a gente teve uma audiência com o diretor financeiro, que na preocupação é o seguinte, a gente sabe que a prefeitura é um órgão pequeno, que responde por um orçamento em torno de 90 milhões, a gente sabe que tem lá os limites da responsabilidade fiscal, com gasto de pessoal, isso, aquilo, a gente sabe tudo isso. E, portanto, tem que ter responsabilidade de falar e cobrar direitos aqui. Eu tenho completa convicção disso. Mas o que não me impede de pensar a melhoria dos serviços já prestados. E é para isso que servia e servirá a consulta pública. Ou seja, é olhar e falar, olha, prefeito, temos um diagnóstico, uma opinião formal, tratada, dados próprios da Câmara, que avalia a sua política boa, ruim, regular. Você não vai ter uma condição de melhorar o teu serviço, ou você vai virar as costas para essa opinião da população? Era isso somente, e é para isso que serve uma consulta pública. Inclusive, é uma prática que a gente tem que ter de ouvir a população, inclusive os servidores. Foi um erro gravíssimo, e eu não me submeto a esse erro, como foi um erro no começo do ano, naquele decreto horroroso da prainha, mas um erro horroroso em relação à legalidade e às instituições. Parece um detalhe, mas é muito grave, porque se a gente é cerceado no direito de publicar uma consulta,
a gente vai fazer o quê daqui para frente? Porque o nosso ato, como legisladores, é diminuto. Então, a consulta me faz crer que é um negócio importante. Então, peço encarecidamente que seja publicado, seja veiculado, enfim, essa consulta, colocando apoio junto aos servidores do município, porque foi um grave erro e equívoco do prefeito. Por fim, eu comunico que quarta-feira a gente vai fazer, e eu solicito novamente ao presidente, agradeço de novo o espaço, para a gente continuar tentando ouvir mais um programa que eu disse no começo do ano, que eu vou tratar até o final do mandato, que for necessário, a reformulação, os ajustes necessários e possíveis dentro da transferência de renda do auxílio transporte universitário. Então, é um espaço de escuta, tomara que participem. É difícil que as pessoas participem, ainda que interessa, as pessoas não acreditam, tudo, mas o nosso papel tem que ser feito, que é criar um espaço de escuta. Então, quarta-feira, 18h, estaria aqui. Os colegas que quiserem fazer parte estão todos convidados. Um espaço aberto realmente de escuta e promoção ali de tentar criar algum projeto que a gente senta numa próxima mesa de negociação com a prefeitura. Esse fora, ainda não temos... Bom, temos um espaço para conversar. Já também temos um abaixo-assinado que conta com quase mais de 200 assinaturas, e tomara que a gente consiga mais assinaturas e mais organização e avance nesse assunto. Inclusive, pautei esses 2 assuntos com o diretor financeiro hoje, e também as questões das emendas que estão caminhando, presidente, a gente vai conseguir tirar isso do papel. Por fim, era isso. Bom, por fim, eu culmino aqui na resolução que a gente deu entrada hoje, que se trata... Já faz tempo que era para tirar isso do papel, faz tempo mesmo, porque era um assunto que ronda aqui e eu não tinha conseguido. Mas a situação coube e foi importante que a gente avance nesse tema. O que é? É preciso a gente tomar condição que os vereadores e qualquer ente político, em própria sociedade, ela tem condição, e aqui a Câmara é um lugar para isso, que é o lugar para se escutar e promover ideias, até mesmo antes dessas ideias estarem protocoladas na casa. O que quer dizer que eu estou falando? Mesmo que não exista uma lei protocolada, a gente tem, sim, o direito e o dever, inclusive, de pensar, gestar essa lei antes, inclusive, se for possível, com a opinião da população. E um meio de fazer isso é a audiência pública. E a audiência pública serve para interesse local, seja de política pública, seja de gasto público, seja de leis que já estão vigorando. Ou seja, se eu quiser tratar sobre o transporte público, por exemplo, ou a cesta do servidor, é plenamente possível, porque isso está impactando a cidade, seja o comércio, seja o dinheiro que é pago de imposto, ou seja o direito dos servidores. Ou seja, é um direito coletivo, seja difuso, no sentido de várias pessoas estarem interferindo. Ou seja, a gente não tinha nenhum, e não tem ainda nenhuma organização, regulamentação da audiência pública na cidade. Não é só na Câmara, não. No âmbito do Executivo não tem, e da Câmara não tem. O que a gente está promovendo aqui? Apenas a regulamentação de algo que é fundamental, que é o Instituto da Audiência Pública. E isso é importante porque a gente coloca em debate agora um instituto de pé. Ou seja, se algum colega quiser debater qualquer que seja o tema, lógico, dentro da legalidade, constitucionalidade, aquele negócio todo, a gente pode aprovar ou não e isso encaminhar para que isso seja algo institucional. Por que isso é importante? Porque quando está aqui dentro, institucionalizado, dizendo, a gente vai ter a ata, a gente vai ter as opiniões de quem participou, a gente vai ter tudo documentado e faz parte de algo de ato oficial da Câmara. E isso pode ou não caminhar para algo definitivo de decisão da cidade. Ou seja, é mais um instrumento de participação popular que deve ser institucionalizado pela Câmara. Eu acho fundamental que isso seja organizado. Tanto é que no plano diretor que entrou hoje, lá tem uma seção que legaliza a audiência pública no município. Tem um rol lá de condições necessárias para debater a cidade. O que a gente está fazendo aqui é indo além, para atos que envolvam o serviço do nosso legislativo, que é preciso. Ou seja, a gente tem que dar valorização para o nosso trabalho. E a forma de dar valorização ao nosso trabalho é trabalhando, ou seja, trazendo o povo para dentro, ouvindo, debatendo, criando coisas. É assim que funciona. Voltando isso,
Isso aqui amarra ao caso da consulta pública junto aos servidores e outras consultas que a gente pode abrir. Eu digo isso porque no primeiro mandato a gente até teve algumas participações, mas não eram oficiais. Isso não vale. Só vale se forem oficiais, se tiverem o carimbo. Se um dia alguém perguntar ao Ministério Público, algum órgão do Tribunal de Contas, perguntar, falar, a gente tem aqui sim participação, a gente tem modos de acompanhar as políticas do município. Inclusive, isso é cobrado na conta do presidente, para saber que a gente está avaliando o serviço da cidade, e falando tal. Então, é mais nesse sentido. Peço colaboração dos colegas para que a gente consiga encaminhar com esses assuntos. No mais, era isso. Acho que a gente conseguiu encaminhar tudo o que precisava nesse sentido. E, por fim, eu fico feliz, e aqui eu vou comemorar, porque é uma comemoração justa e comunitária. Eu, antes de vir para cá, vi que o nosso diretor de saúde afirmou que a gente conseguiu mais uma obra do PAC, que é o CAPS. E eu acho fundamental que isso seja falado, porque mostra-se que, com organização, e aquilo que a gente tem falado, presidente, de buscar, participar de todas as ações que os governos estão aparecendo, principalmente esses editais, para que a gente traga para o município essas conquistas. A ida minha no Ministério da Saúde, 2 semanas atrás, lá em Brasília, foi justamente para 2 pontos. O primeiro, óbvio, aproximar, e o segundo, saber se, de fato, esses editais, essas obras, esses dinheiros chegariam no município. Por quê? Porque, a gente, às vezes, desacredita, que o governo federal vai realmente mandar essa grana para a ponta e isso chegue no município. Ainda bem que o PAC, nesse sentido, ele faz o inverso. Ao invés de a gente ir atrás do dinheiro, ele envia o dinheiro para o município. O que nós temos que fazer é se organizar e fazer o quê? Entrar lá na aba do Transfer Gov e falar, olha, eu quero. Parece pouco, mas é muito, porque a gente vê coisas absurdas acontecendo. Então, é uma coisa boa que a gente continue pesquisando, fortalecendo esse vínculo para que essas obras saiam realmente do papel, no prazo previsto, tudo certinho, para que isso funcione. Agradeço e parabéns ao diretor. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite aos companheiros dessa Casa Legislativa, boa noite ao público presente, boa noite a todos que acompanham pelas redes sociais. Falando em Julierbe, eu tive o Rogério Nogueira mandou para Caconde 200 mil contratação de profissionais especializados em terapia ocupacional e fonologia, psicologia, Secretaria da Saúde. O Julierme ajudou eu a fazer essa indicação. Obrigado. E também eu falar da indicação do portal. Fiz a indicação que o prefeito estude a realização de manutenção do portal da saída de Itaperativa. O portal é um dos principais pontos de entrada da saída do município, representa simbolicamente a imagem da cidade. Atualmente apresenta sinais de desgaste, que prejudicam sua aparência na conservação. Como Caconde é uma cidade turística, é essencial que esse ponto esteja bem conservado, visualmente agradável, acolhedor, reforçando uma boa expressão ao visitante e valorizando o patrimônio urbano local. Obrigado. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Eu ia falar sobre iluminação, já aproveito e parabenizo o nobre colega Daniel pela indicação aí do portal, que embora não seja das prioridades da cidade, mas é importante. Iluminação, eu estou encabeçando iluminação em vários locais, inclusive já solicitei também do portal, não fiz a indicação, conforme o Daniel fez, mas já solicitei, inclusive em outros pontos da cidade também tenho solicitado e tenho sido prontamente atendida. Em alguns pontos, inclusive, hoje encontrei com o Levi, o administrador de Barrânia, lembrei que foi uma das primeiras indicações que eu fiz, foi a iluminação na lixeira de Barrânia. Na entrada de Barrânia tem uma lixeira ali, que é um problema constante, abandono de animais.
animais vivos, animais sem vida, então ali é complicado, foi uma das primeiras indicações, até hoje não foi atendida. Em contrapartida, outras indicações que eu fiz também na questão de iluminação, prontamente foram atendidas. Então, o pessoal que tem falado comigo na rua, questionado algumas coisas que me solicitaram, que eu fiz indicação, não foi atendido. Então, é aquela coisa. Na parte da iluminação, assim como outros setores, a gente sabe que eles têm prioridades, às vezes tem material que precisa comprar, por burocracia de compra, às vezes não consegue. Então, da mesma forma que a gente consegue ser atendido, tem coisas que a gente não consegue. Iluminação de Barrânia, foi feita a manutenção lá, o pessoal está contente, os barranienses estão felizes, inclusive parabéns para a Barrânia, né? Semana passada fez aniversário, 155 anos, o distrito de Barrânia, parabéns. E, como eu falei com um Levi hoje, lembrei dessa iluminação da lixeira. Em contrapartida, a iluminação de toda a Barrânia, foi feita a manutenção, tá maravilhoso lá. Outros pontos que eu solicitei, que o pessoal tem me cobrado constantemente na rua, assim como o portal, que o Daniel falou, é o Cristo Redentor. O pessoal tem vontade de ver o Cristo iluminado. Já fiz essa indicação, né? Mas eu volto a falar só para dar uma satisfação, que as pessoas me cobram, uns sabem que eu fiz a indicação, outros não sabem. Então, se eu fiz, vou fazendo conforme a necessidade. Alguns pontos eu acabo não fazendo formalmente, né, o documento, a indicação, faço informalmente, sou atendida. Outros, como é o caso que eu fiz hoje, indicação para iluminação do bairro São José, já está pedido, inclusive, já está para... Acho que já deve estar sendo feito, segundo a informação que eu tive, que eu tenho acompanhado de perto, mas eu fiz para constar que documentei aqui o pedido. Bairro São José, Alto da Boa Vista, e lá no Distrito Industrial também, que a iluminação lá está precária, né? Então, só para dar uma satisfação, que tem pontos realmente que fazem mais rápido, outros nem tanto. O escadão que vai do bairro dos Estados para o Redentor, inclusive, é constante, o pessoal quer iluminado, parece que teve uma pessoa que caiu no escadão. Então, assim, já fiz indicação há um certo tempo, também não fui atendida ainda. Outro lugar também, não me lembro, mas, enfim, a gente tem acompanhado. Eu faço pedido informalmente, solicito com a equipe responsável pela iluminação, sou super bem atendida. Algumas indicações realmente são prontamente cumpridas, outras, realmente, a gente está aguardando. Estou acompanhando, não tem como eu sempre falo, não tem como pegar o funcionário e levar, isso não faz parte, eu não tenho esse poder, quem vai fazer isso é o executivo. Mas, dentro das minhas atribuições, eu faço. Eu peço, faço documento, acompanho, cobro, né? Então, a minha parte de iluminação, eu estou correndo atrás, né? Entre outras coisas, humildemente, também tenho tentado. É isso. Muito obrigada, boa noite a todos. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite ao público presente. Boa noite a quem está nos assistindo pelas redes sociais. Senhor presidente, mais uma vez, estou feliz para poder anunciar um resultado da reunião que a gente teve no gabinete do prefeito sexta-feira passada, com o senhor William, assessor do secretário de Agricultura, e junto também com o assessor do deputado estadual Jurmaci Santos, Paulo Alegrete, uma conversa que a gente teve em fevereiro sobre o melhor caminho, e, na época, também a gente solicitou uma ponte. O melhor caminho era falado em 4 quilômetros. E, com a reunião com o assessor do secretário, vale ressaltar que estava presente o nobre colega, né, presidente da Casa da Vizinho, o nobre colega Franco de Assis, o nobre colega Daniel Cabeleireiro, que lá no início também estivemos juntos, né, com o Paulo Alegrete, e no dia 11 de março estivemos junto com o deputado. E, na conversa, foi destacado que não é 4 quilômetros, serão, no mínimo, 8 quilômetros, podendo chegar a 10. E, na consequência da conversa, ele também, o senhor William, liberou uma pá carregadeira para a agricultura aqui em Caconde. E vai, junto com o secretário, ao que levar os ofícios,
vai empenhar também, ver se libera uma roçadeira articulada e uma motoniveladora, né, a Patrol. Esses dois últimos não prometeu. Ele prometeu trabalhar, empenhar, ver se consegue. Então, para a nossa agricultura, para os agricultores, né, a estrada, o Melhor Caminho, ajuda muito na escoação dos produtos. Tem um projeto, assim, 1 quilômetro, descendo ali para o lado do Talismã, do clube, onde o pessoal tem café ali. 2 quilômetros na saída do São João, para Conceição, Mato Dentro, São Mateus. E 5 quilômetros ali para o lado Santa Quitéria, Cedreira, Fumaça. Então, a gente fica feliz e os agricultores, com certeza, vão ser beneficiados. Em sequência com o assessor Paulo Alegrete, lá do assessor de Gilmar Santos, estaremos também quarta-feira, às 16 horas, lá junto com o diretor do DR, lá em São Paulo, na sede de São Paulo. O assunto a ser tratado, a gente vai levar o projeto, já tem projeto pronto, de execução de asfalto, 2 quilômetros aproximadamente, ali na saída do cemitério perto dos IPs até a Ponte Nova. Então, um empenho também do deputado Gilmar Santos, junto ao DR, para ver se a gente consegue a liberação dos recursos para concluir esse asfalto na beira do rio, que ali também contempla os agricultores, tem muitos agricultores ali, principalmente a parte do café premiados, né? Então, merece essa atenção também. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Dessa viagem vai estar o nobre colega, o Paulo Coutrin, o nobre colega Franco de Assis, eu e o vice-prefeito José Miranda. É só isso, senhor presidente. Uma boa noite. Presidente, permita-me a palavra. Palavra concedida. Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite ao público presente. Muito boa noite aos que nos acompanham através das redes sociais. Inicialmente, eu gostaria de fazer minhas as palavras do Totti, o nobre vereador Totti. Sempre ressalto que ele conhece muito bem o caminho das pedras, né? Como outros vereadores aqui também com experiência, como o Richard Maguin, o presidente, que vem também de outras legislaturas, né? E nós estamos aqui sempre como alunos, né? Nós outros, o Danilo também tem uma larga experiência, muito atuante, e nós outros estamos aqui com muita humildade, aprendendo a fazer política. Feito isto, eu gostaria de registrar os agradecimentos de Caconde e Barrânia ao deputado Gilmaci, que tem prestado notáveis serviços ao Estado de São Paulo e agora, muito mais próximo de nós, aqui da região, principalmente Caconde, através da assessoria brilhante que tem dado o Paulo Aureliete. O Totti já elencou aí os frutos, os resultados desse alinhavamento que vem ocorrendo já há alguns meses. Então, o nosso muito obrigado ao deputado, porque realmente ele está empenhado em ajudar Caconde. Merece, pois, os nossos aplausos. Barrânia completou 155 anos, né, nobre vereadora Beth, como ela há pouco salientou. Um povo heróico, batalhador, um povo religioso, um povo, enfim, que merece todo o nosso carinho e respeito, um povo irmão. Costumo enaltecer o povo barraniense, porque ele tem a dinâmica do paulista e a hospitalidade do mineiro. É um grande povo. Parabéns, Barrânia, pelos seus 155 anos
e que Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa continue abençoando a tua gente. Também gostaria de fazer coro com o presidente Davizinho pela iniciativa de prestar, juntamente com todos nós, esta homenagem póstuma ao senhor João Nori, através da moção de pesar, porquanto o seu João Nori é um patrimônio religioso da nossa terra. Caconde é uma cidade ímpar, uma cidade que tem a bênção de Maria Santíssima, Nossa Senhora da Conceição, desde que foi consagrada a ela, lá pelos idos de 1775. Ainda lá no Bom Sucesso, onde começou realmente a história de Caconde. Eu poderia falar muito aqui desse grande homem, mas farei apenas uma síntese, porquanto ele é um testemunho eloquente do poder de Deus, por meio da oração. E a oração, sem dúvida alguma, é a mais poderosa forma de energia que os seres humanos, conectados com o onipotente Deus, podem gerar em benefício de si próprios e em benefício dos seus irmãos, dos seus semelhantes. E eu vi isso muitas vezes. Podemos chamá-lo, se assim o quisermos, de um servo de Deus, um benzedor, um homem que tinha em si mesmo um dom excepcional de entrar em contato com os anjos guardiães dele e das crianças que ele recebia. Então eu quero contar um episódio que eu tive o privilégio de acompanhar em plena rua. Na rua Pio XII, vinha vindo o senhor João Nori e uma mãe com uma criança pequenina no colo. A criança estava toda solta sobre o colo da mãe, indicando que não estava realmente bem. Ele então tirou o chapéu da cabeça, colocou perto do meio-fio e, estendendo a mão sobre aquela criança, ele orou o Pai Nosso, que é uma chave que Jesus deixou, como consta do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8º, se eu não me engano, em que essa chave ficou à disposição dos seguidores de Jesus para que pudessem abrir com ela as portas dos céus. E o Senhor João abriu as portas dos céus naquele dia. Na minha presença, eu estava caminhando e vi quando ele estendeu as mãos sobre aquele pequenino, e a criança que estava desfalecida, logo que ele concluiu, a criança se endireitou no colo da mãe. Então, eu poderia resumir a história desse homem numa única frase: um santo homem, um homem de Deus. Então, aqui fica também a nossa homenagem, nesta certeza de que, como está lá na camiseta do nobre vereador Danilo, luz para a minha vida, o Cristo. Então, finalizando, no capítulo 119 dos Salmos, no versículo 115, está lá: a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E São João Evangelista nos informa que Jesus é a luz do mundo, a luz dos homens. Deus abençoe a família Nori. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos aqui presentes, boa noite ao pessoal de casa que estão assistindo. Só lembrando a vocês, vereadores, os dias 26 e 27, o
recebemos o convite das escolas, depois vocês se interem aí com o diretor da secretaria. A festa da escola Roquelo, e a diretora esteve aqui solicitando uma ajuda nossa aí para que realize a festa para as crianças, né? E fica aí pedido para vocês, vereadores, para que analisem também e fale com o diretor para que receba de vocês aí o que for necessário, que vocês puderem ajudar essa escola para a realização das festas das crianças. Dia 18/6, o Richard vai fazer aí uma reunião com os estudantes aí, que já está deferido para que faça essa reunião com os estudantes, e isso é muito importante, é válido, e nós temos, sim, que tomar muita providência ainda. Eu, como presidente, durante esse primeiro semestre, eu deixei até assim as coisas ir acontecendo aos poucos, né, para que vocês se inteirassem também, os novos vereadores, para ver como que tem que ser feito, como que é. Mas, a partir do segundo semestre, as coisas vão mudar, né, mudar para melhor. A gente sabe perfeitamente que nós podemos fazer os nossos deveres, as nossas obrigações, os nossos direitos. Então, esse primeiro semestre eu deixei assim mais brando. A partir do segundo semestre, será levado mais com cautela, será levado mais, vamos dizer assim, à risca mesmo, né? A gente tem que partir já para determinadas situações, a gente agir também com presteza, com dedicação, com responsabilidade que todos nós temos, né? Então, vai haver aí muita mudança, mas para o bem de Caconde, para o bem de Barranha, do nosso município, da população em geral, e para o bem de todos nós aqui, de todos vocês, vereadores, que é a minha preocupação, que a gente não sofra nenhuma represália, não sofra nenhum descontentamento, né? A gente quer trabalhar contente, mas a gente sabe que a gente tem, sim, os nossos direitos, nossos deveres, sim, mas nós vamos levar mais com seriedade ainda, em todos os sentidos. Então, que fica aí já vamos dizer assim, um alerta, né, à municipalidade, um alerta para todos vocês, para que a gente comece agora, sim, uma nova etapa. Temos aí os projetos que foram enviados para cá, nós vamos ter prazos para isso, nós vamos realizar audiências públicas, se inteirar mais, né, já peço para vocês que comecem a vir aqui até a Câmara para começar a ler esses dois projetos, se inteirar, conversar com a nossa assessora jurídica, se inteirar mais, para que a gente possa aprovar o mais rápido possível, ou, se não for aprovado, mas que a gente dê o andamento adequado, e nós temos, vamos dizer assim, muita responsabilidade sobre esses dois projetos que estão aqui. Então, que vocês analisem, e eu também já me comprometo a vir aqui para começar a ler esses dois projetos, principalmente o plano diretor, fazer as anotações que a gente acha que deve ser feita, marcar as audiências públicas, apesar de que já foram feitas algumas, mas como houve algumas mudanças, algumas novos de interesse aí da nossa prefeitura, então nós temos que analisar com muito cuidado para que a gente possa aprovar o tão sonhado plano diretor, e esperamos agora receber, agora só falta o plano de carreira dos funcionários. Então, fica aí o meu pedido para vocês, vereadores, para que converse já com a assessora jurídica, para ela já dar apesar de que ela já está bem por dentro também desse plano diretor,
para que passe para vocês todas as informações, e eu vou estar aqui junto também para a gente conversar, e da melhor maneira possível a gente aprovar, né? E, é lógico, comunicar ao Ministério Público, que já está aqui, que aportou aqui o projeto do plano diretor, e a gente pode ter certeza que logo a gente já aprova isso aí e que é um benefício para a nossa cidade. Agradeço a presença de todos vocês aqui presentes, ao pessoal que estão nos acompanhando, mas eu sempre repito em todas as sessões que nós estamos trabalhando muito, sim, todos os vereadores, todos preocupados, principalmente nas indicações, que são aquilo que as pessoas almejam, que é aquilo que eles pedem, né? Estão todos apresentando as indicações, e é lógico, a gente sabe que, aos poucos, a gente vai conseguindo. Mas, às vezes, não foi atendida alguma indicação, reitera essa indicação, torna a fazer de novo, né? Converse com o pessoal, como a Beth mesmo disse aqui, mas, aos poucos, tenho certeza que a Prefeitura vai fazendo, sim, a sua parte. E ainda tem muita coisa para a gente cobrar, sim, aí do Executivo. E, como eu disse, a partir do segundo semestre, a gente, como se diz, vamos pegar firme. Uma boa noite a todos e muito obrigado.